Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. CEO entra em pânico após falha no sistema, filha do zelador conserta e surpreende a todos. A Torre Harmanteche, um gigante de vidro e aço, dominava a paisagem urbana do centro de São Francisco como uma sentinela futurista. Elevando-se personificava o sonho tecnológico americano. Cada andar abrigava departamentos especializados, inteligência artificial, segurança cibernética, sistemas em nuvem, robótica. Era um santuário de inovação, onde as mentes mais brilhantes do país trabalhavam em uma atmosfera silenciosa e tensa, pontuada pelo estalar dos teclados e pelo piscar das telas. No topo, no 73º andar, num escritório panorâmico inundado de luz natural, estava William Artman, um CEO visionário e temido. Um homem na casa dos 50, elegante, sempre vestido de preto, conhecido por sua frieza estratégica e capacidade de manter a cabeça fria, mesmo nas piores crises. Ele contemplava a Baía de São Francisco naquela manhã, com uma xícara de café preto na mão, analisando mentalmente os números do trimestre. Mais um dia de domínio silencioso estava por vir. Nos andares de baixo, os funcionários já estavam ocupados. Técnicos de rede monitoravam fluxos de dados, desenvolvedores ajustavam linhas de código em telas curvas gigantescas, enquanto líderes de equipe iam de uma reunião em pé para outra. O ar vibrava com a energia contida de grandes corporações confiantes. Mas em 17 em ponto, um evento improvável ocorreu. Com um estalo repentino, as luzes do escritório piscaram brevemente. As telas congelaram por uma fração de segundo, antes que uma mensagem vermelha e nítida aparecesse em cada uma delas. Erro de sistema. Falha na infraestrutura principal. A mensagem brilhou implacável. Então, uma segunda apareceu. Conexão perdida com o servidor central. Código, Blackcore, 0x. Os funcionários trocaram olhares perplexos. Os sistemas de e-mail internos não respondiam. Os arquivos na nuvem estavam inacessíveis. Os painéis de segurança exibiam níveis de ameaça desconhecidos. No nível executivo, uma onda de pânico se espalhou como um choque elétrico. As equipas técnicas em poucos minutos confirmaram o desastre. A rede central Artmantec, pilar da empresa, tinha acabado de cair um colapso total, nunca visto antes em 10 anos de existência. Em menos de 5 minutos, todas as conexões de nuvem, os bancos de dados de clientes, o interfaces de pagamento, até mesmo os e-mails internos, todo tinha parado de funcionar. Em seu escritório, William Artman encarou sua própria tela congelada. Seu rosto, normalmente impassível, endureceu. Ele sentiu, pela primeira vez em muito tempo, o peso gélido do desamparo. Ele pulou e derrubou sua xícara no carpete. Ligue para a equipe de TI. Imediatamente, ele rugiu. Seu assistente pulou. Chamem Mason Jenkins Rodrigues, todos no núcleo do sistema. Ativem o protocolo de emergência de nível vermelho. E fechem as saídas. Ninguém sai deste prédio até que isso seja resolvido. O alarme silencioso de crise já estava sendo ativado. Persianas de segurança se abriram em algumas portas. Engenheiros invadiram a sala de servidores. A descrença se misturava à angústia em todos os rostos. O coração de um império tecnológico subitamente pulsava no vazio. E no topo da torre Artmantec, William Artman entendeu que, apesar dos bilhões investidos em tecnologia, o gigante tinha um calcanhar de Aquiles. No subsolo da torre Artmantec, longe dos luxuosos escritórios revestidos de vidro polido e dos espaços colaborativos de designers, o ar era mais pesado e silencioso. Luzes de neon piscavam ocasionalmente sobre os corredores técnicos, e o cheiro de graxa de sapato velha pairava nos cantos esquecidos do prédio. Foi aqui que ele trabalhou Miguel Rivera, um homem discreto, com quase 60 anos, com as costas ligeiramente curvadas por anos de trabalho árduo. Ele era o concierge das sombras, invisível para aqueles a quem servia. Todas as manhãs, antes que o sol penetrasse pelas janelas salientes do 73º andar, Miguel varria os corredores. Esvaziava as cestas transbordantes de café descartado e polia os elevadores cromados que os executivos utilizavam sem uma palavra de agradecimento. Vestia seu uniforme verde escuro com dignidade, mas sabia que estava sendo observado sem ser visto, como um pedaço de cenário, intercambiável e silencioso. Estava feliz com isso. Para cada metro quadrado que limpava, fazia para ela. A filha dele, Camila Rivera. Camila, de 17 anos, era tudo para ele. Ele a criou sozinho após a morte da esposa e, embora tenham crescido em um apartamento modesto do outro lado da cidade,
Ele havia sacrificado tudo para que ela pudesse estudar. Muito pobre para pagar uma escola particular, muito orgulhosa para reclamar, Camila aprendeu computação autodidata, coletando peças de computador jogadas nas lixeiras da empresa, remendando teclados quebrados, estudando linhas de código enquanto outros leem poemas. Naquela manhã, ela esperava o pai num canto da sala de descanso dos funcionários, com um velho livro de programação no colo e fones de ouvido. Era a rotina secreta deles. Ela voltava depois das aulas noturnas, ficava lá enquanto Miguel terminava o turno, lia nos corredores como uma sombra silenciosa, observando sem perturbar. Mas naquele dia, algo estranho ocorrido. Ela viu as telas congelarem, os rostos empalidecerem e, em seguida, o alerta vermelho passar pelas janelas. A mensagem estava por toda parte: erro de sistema. Falha na infraestrutura principal. Ela se endireitou instintivamente. Um arrepio percorreu sua espinha. Isso não foi um colapso trivial, algo na maneira como os sistemas se comportavam nos segundos de latência. Na maneira como as conexões recusavam até mesmo respostas locais. Ela tinha visto isso em seus testes, em suas simulações pessoais. Uma mistura de interrupção bruta e saturação. Um ataque? Ou um bug do sistema mal contido? Camila se aproximou discretamente de uma estação de trabalho deixada desbloqueada por um funcionário que havia saído de seu posto. Ela examinou rapidamente os logs do sistema ainda visíveis na tela congelada. O que viu confirmou seus temores. Um loop de sobrecarga estava abafando a camada central da rede. E os firewalls, rígidos demais, recusavam-se a conceder acesso manual. Durante esse tempo, no 17º andar, a sala de servidores havia se tornado um fervilhar de atividade. Os engenheiros mais brilhantes da Artimantec circulavam pelas telas de controle, com os rostos pingando suor, os celulares pressionados contra os ouvidos e os dedos tremendo sobre os teclados. No centro da sala, William Artmania e vinha como um animal enjaulado. Seu olhar duro varria a sala em busca de um milagre. Ele odiava o inesperado, ainda mais quando acontecia de baixo, onde ele acreditava que tinha tudo sob controle. Então, ele gritou com a voz embargada de raiva misturada com preocupação. O gerente de T-Mason olhou para cima com as feições contraídas. Achamos que é um ataque DDoS combinado com uma sobrecarga interna do kernel. Uma espécie de choque duplo, planejado ou provocado. Nossos firewalls não conseguem mais classificar o tráfego. Tentamos reiniciar em modo de emergência, mas o sistema se fecha sozinho. Em linguagem simples, vovô William. Em suma, cada minuto que passa significa perdas colossais. Nossos clientes estão perdendo o acesso, os dados. Corremos o risco de um colapso da nossa imagem ou até mesmo vazamentos críticos. William bateu o punho na mesa, derrubando um teclado. Ele não tinha nunca estive tão desamparado. E enquanto o topo da torre ardia de angústia, num canto escuro do edifício, uma adolescente de capuz, filha de um zelador, acabava de descobrir o cerne do problema. E ela sabia como consertar isso. Na agitação caótica da sala do servidor, onde alarmes silenciosos ainda piscavam nas telas, Camila tinha entrado silenciosamente. Ela observava, agachada a poucos metros de distância, os engenheiros seniores correndo de um terminal para outro, trocando linhas de comando em sua maioria incompreensíveis. Suando sob a pressão insuportável da hierarquia. As vozes se sobrepuseram. O servidor espelho também não está mais respondendo. Se o sistema for reinicializado sem uma limpeza manual, perderemos o controle dos logs originais. Não podemos nos dar ao luxo de cometer um erro. William vai nos arrancar a pele. Camila, com o olhar focado, ela não se intimidou. Ela leu as mensagens de erro afixadas na parede, analisou os reflexos de pânico dos engenheiros e, acima de tudo, entendeu o que ninguém ali viu. Ela se aproximou de um engenheiro nervoso com olhos vermelhos, digitando freneticamente no teclado. E com licença, ela disse suavemente para não surpreendê-lo. Acho que sei o que fazer. Conheço bem esse tipo de sistema. Tenho estudado suas arquiteturas de nuvem por curiosidade. O homem se virou para ela, surpreso ao ver uma adolescente frágil, sem distintivo ou uniforme, que parecia ter surgido do nada. Aqui não é lugar para você, garoto. Não é um jogo escolar, estamos lidando com uma crise nacional. Ele rosnou, irritado, sem realmente ouvi-la. Mas Camila não se deixou abalar. Não levantou a voz, não protestou. Deu um pequeno passo para trás, e acrescentou calmamente com uma segurança perturbadora. Você verificou se o módulo de compressão secundário não sobrescreveu a fila primária? Porque, dado o comportamento dos blocos de transferência, acho que o sistema entrou em um loop reflexo.
Basta alternar via SSH para a instância do espelho local e reiniciar a limpeza de memória antes que o núcleo do sistema entre em reinicialização infinita. O silêncio que se seguiu foi quase irreal. O engenheiro, inicialmente pronto para dispensá-la, impiedosamente piscou. Ele encarou Camila, atordoado. Outras cabeças se viraram. O gerente da rede Mason, que ouvirá de longe, aproximou-se lentamente. Repita o que você acabou de dizer. Devagar. Camila continuou marcando mentalmente os passos palavra por palavra. O que ela estava dizendo não era apenas lógico, era exatamente o que ninguém na sala ousou considerar. Mason trocou um olhar com os colegas. Então, sem dizer uma palavra, deu um passo para o lado. Vá em frente. Mostre-nos. Camila sentou-se em frente ao console principal. Sentou-se lentamente, colocando as mãos no teclado como se estivesse tocando um instrumento familiar. Seu rosto estava calmo, concentrado, seus gestos seguros. Ela digitou alguns comandos, verificou os endereços IP locais. Estabeleceu uma conexão SSH por meio de uma interface que um engenheiro havia deixado ativa. Ela ignorou os módulos de segurança internos, desativou uma tarefa fantasma que estava sobrecarregando o cache de memória e emitiu um comando de limpeza direcionado. Linhas de código passaram por ela a uma velocidade vertiginosa. Então ela congelou por um segundo. Ela tinha avistado um backup de emergência, escondido em uma divisória adormecida. Algo que só alguém que conhecesse as estruturas de cor seria capaz de detectar. Há uma cópia da infraestrutura pré-incidente em um volume não montado. Ela está estável. Estou reiniciando a partir dela. Um engenheiro lá atrás sussurrou. É impossível. Nós nem a tínhamos visto. Camila executou o último comando. As telas, congeladas por quase uma hora, de repente começaram a piscar. Então o vermelho desapareceu. O azul voltou. Então o verde. As conexões foram retomadas. Os dados retornaram como uma maré restaurada. Uma onda de alívio percorreu a sala. O sistema tinha acabado de voltar a ficar online. No início, houve silêncio. Incrédulos. Então, como uma represa se rompendo, aplausos irromperam. Um engenheiro afundou em uma cadeira ofegante. Outros sorriram pela primeira vez no dia. Em meio à comoção, William Hartman acabará de entrar. Ele olhou para a tela. Depois para a garota de moletom, sentada sozinha, como um pianista depois de um concerto. Ele ainda não entendia o que estava vendo. Quem é essa garota? Ele perguntou com a voz inexpressiva. Na entrada da sala, Miguel Rivera tinha acabado de chegar, sem fôlego, vassoura ainda na mão. Reconheceu a filha, cercada por engenheiros atonitos. Ele olhou para Hartman diretamente com os olhos cheios de orgulho. Esta é Camila, minha filha. William Hartman, ainda abalado pelos acontecimentos, desceu lentamente em direção ao salão principal. Não era mais o titã confiante de algumas horas antes, mas um homem consciente de ter escapado por pouco de uma queda, e de ter sido salvo por uma mão inesperada. Ele olhou ao redor do vasto salão, onde os funcionários retornavam lentamente às suas atividades. Lá no fundo, perto do elevador de serviço, ele a viu. Camila Rivera. Ela estava sentada num banco de metal, com os dedos ainda pretos de poeira digital, o moletom enorme pendurado nos ombros. Mas o que mais brilhava não eram as roupas nem a luz do teto, era aos olhos dele duas chamas brilhantes, iluminadas pela paixão, lógica e curiosidade. William aproximou-se lentamente, quase cautelosamente. Você salvou a Hartman Tech hoje. Ele fez uma pausa. Você já considerou um estágio conosco? Uma bolsa de estudos? Quem sabe até uma vaga na nossa equipe de P&D. Camila olhou para ele, um pouco surpresa. Ela não estava acostumada com pessoas de terno falando com ela naquele tom. Um leve sorriso cruzou seu rosto. Eu sempre quis aprender. Sempre quis estar aqui. Mas muitas vezes me disseram que eu não pertencia a este lugar. Ela olhou em volta e acrescentou. Hoje, acho que finalmente cheguei lá. William, comovido, não respondeu de imediato. Tirou do paletó um distintivo branco com letras douradas, reservado aos membros da unidade técnica de elite da empresa. Entregou-o a Camila. Este mundo precisa de cabeças como a sua, e de ainda mais corações como o seu. Bem-vinda ao lar, Camila. 6 meses depois. Num auditório moderno, banhado em luz e repleto de investidores e engenheiros de todo o mundo Vale do Silício, uma figura feminina caminhou em direção ao palco. Ela não usava um vestido elegante nem um terno formal. Apenas uma calça preta simples, uma blusa simples e um laptop coberto de adesivos de linguagem de programação. Camila Rivera. De agora em diante estagiário oficial na divisão de P&D avançado da Hartman Tech, ela se preparava para apresentar o fruto de vários meses de trabalho árduo.
Um algoritmo de segurança adaptativo, capaz de antecipar falhas do sistema com base em padrões de comportamento não convencionais. Um projeto tão inovador que vários especialistas seniores não conseguiram conceituá-lo antes dela. Ela falou com uma voz calma, mas segura. Eu venho de um mundo onde consertamos com fita adesiva e peças reaproveitadas. Onde cada erro é um professor silencioso. Não aprendi este projeto em uma sala de aula, mas nas margens, entre paredes esquecidas. E no entanto funciona. Porque a lógica não requer pedigree nem privilégio, apenas um espírito livre. No quarto, William Hartman estava sentado na primeira fila. Desta vez, ele não estava em seu escritório dando ordens. Ele estava ouvindo. Respeitosamente. Ele sorriu silenciosamente. Não o sorriso de um chefe satisfeito, mas o de um homem que sabia que tinha sido testemunha de uma revelação. Camila não era apenas um prodígio. Ela era a prova viva de que a genialidade nem sempre ostenta um distintivo dourado ou um nome famoso. Às vezes a genialidade entra pela porta dos fundos, varre códigos estabelecidos e reescreve o futuro. E naquele futuro, ela estava agora no centro do palco.